iniciando nossa gravação. Vamos lá, gente. Eu gostaria de saber um pouquinho de cada um. Kelly, você já toca flauta? O seu som está um pouquinho cortado, Kelly. Fala novamente. Tá. Mas já tocou anteriormente? Ah, que bom. Já tem uma experiência, né? Ok. Luiz Henrique, você, meu menino? Já tem uma experiência? Já toca uma sonata? Não. Nunca toquei. Ah, então vai começar agora. Eu acho que eu lembro, assim, de... Quando eu era mais novo, criança, eu acho que pegar alguma flauta, assim, de flauta doce, de brinquedo, assim, só que só brincadeira mesmo. Mas tocar mesmo, sério, assim, é agora que estou começando. Que possivelmente, Luiz, nem era uma flauta de brinquedo, né? Possivelmente já era uma flauta que possa até ser utilizada, né? Como a gente sempre comenta sobre o entendimento do instrumento, né? Que ele é muito, principalmente no Brasil, ele tem essa visão de muito mais como um brinquedo do que realmente uma ferramenta, tanto musicalizadora como de performance, né? Muito bem, mas eu sei que você já brincou lá nos seus tempos áureos, né, Luiz? Muito bom. Sim, sim. Muito bom. Ana, e você, Ana? Ana, você tá com uma cara que você já toca muito. Não. Eu toco um pouquinho, assim. Eu comprei a flauta doce, né? Porque eu sempre gostei da flauta. E comecei a me aventurar um pouquinho, tentar... Com aquele papelzinho que vinha na flauta, comecei a experimentar, né? Tá. Mas, então, assim, você já tá com uma flauta aí para tocar? Tem. Ah, foi você me acessou já perguntando sobre flautas ou não? Não. Não? Tá, mas foi uma Ana Maria, olha que interessante. Minto, foi uma Ana, não lembro se era Maria ou Ana Paula. Tá, que bom, que bom. Haroldo, vai começar agora, né, Haroldo? Suas experiências. Sim, professor, eu estou no dilema com esse curso meu de licenciatura em música, entendeu? Porque eu, basicamente, são as matérias de música que realmente eu tenho travado, porque eu optei por esse curso em função de conhecer um pouquinho de cifras e não me atentei à profundidade do que é a música, entendeu? Então eu estou com muita dificuldade. Haroldo, mas este é o momento, Haroldo. A gente já conversou por mensagem isso, né? Eu acho que esse é o momento de você começar a entrar nesse universo técnico da música em nível de escrita, que é sempre muito útil. Sim, e eu acho que a flauta doce pode te ajudar muito nesse sentido. Sim, eu já andei pesquisando aqui também, extra classe, vamos usar assim esse termo. Sim. Pela internet. Sim. Tem algumas instruções com relação à partitura, entendeu? Sim. E flauta doce. Aí vamos para frente. Então você está nessa história de pesquisar total mesmo, né, Haroldo? Eu preciso. Eu estou bem feliz com isso, viu? E lembra sempre que eu também estou aqui para dúvidas em relação às partes técnicas, só passar lá para mim por mensagem. Tudo bem, professora. Sim, já percebi, desde o início. Muito bom. Empolgado. Que bom, que bom. Então, também estou. Meninos, só uma observação, por gentileza. Diga, Haroldo. Eu estou com um problema aqui na questão de vídeo, eu estou participando só com áudio mesmo, tá? Então vou te deixar de DP, Haroldo. A não ser que... Vocês estão me vendo aí? Porque eu estou com um problema aqui. Não estou. Eu estou te ouvindo muito bem, Haroldo. Se tiver problema de vídeo, pode ficar tranquilo que não tem problema, não.
Tá, muito obrigado. O papo já tá bom, mas o dia que você puder colocar um videozinho nas minhas aulas, eu vou ficar muito feliz de te ver. Tá bom, professor, muito obrigado. Muito bom. Menino Robson, que alegria vê-lo aqui. Agora como aluno efetivo, né, Robson? Agora estamos aí, né? Ah, que beleza. Robson, me fala uma coisa. Não tem problema nenhum em soprar a flauta, né? Não, tá tranquilo. Dentro do seu, eu não sei como fala isso. Arritmia. Estou com uma arritmia. Pronto. Eu acho que vai até ser melhor, né, Robson? Eu estava lendo sobre o tratamento que a flauta ajuda bastante. Que maravilha. Ela ajuda bastante para pessoas que estão com uma arritmia. Olha isso, porque ela atinge diretamente a respiração. Não é? Ela educa o respirar, não inspirar ou expirar. Uhum. Então, eu tinha certeza, quando você comentou comigo nos primeiros dias de aula lá, Robson, você mandou uma mensagem, né? Vai ser legal para o Robson. Quer dizer, eu não posso falar como medicina, como médica, né? Porque não sou, mas a gente sabe de relatos. E quando você me fala que você já leu sobre isso, Sim. me deixa muito feliz e mais tranquila também. É uma das indicações que os médicos dizem instrumento musical para quem está com algum problema, assim, cardíaco, alguma coisa nesse âmbito ali, fazer um treinamento de sopro, mas um instrumento de sopro leve, como a flauta. Exato. Olha, isso é sensacional. Você já tem uma flauta, Robson? Tenho. Ótimo. Germânico-barroca? A germânica. Ok. Já toca um pouquinho, então. Eu até me adiantei um pouco, a senhora sabe que eu estou me adiantando ali, né? Eu já fiz os 2 portfólios, já deixei prontinho, tá pronto. Não é possível, Robson, que demais. Tá, bom, então você já tem a técnica pronta. Que não tenho técnica, não. Estou aprendendo, fui atrás ali. Porque, na verdade, gente, o que é este nosso curso aqui, né? Primeiramente, é importante que vocês saibam que... Haroldo, vou fechar um pouquinho aqui seu áudio, que está vazando. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, eu vou fechar aqui, professora. Tá, obrigada, Haroldo. Desculpa aí. O que é a nossa... esta disciplina? Ela foi escrita pensando primeiramente no aluno que não toca a flauta. Não sei se vocês olharam, repararam isso lá dentro do material, não é? Ele traz o passo a passo. Por quê? Porque se acredita, né? Nós acreditamos que esse é um instrumento muito eficaz, muito efetivo em nível de musicalização. Não é? Esse é um instrumento que você coloca debaixo do braço e entra na sua sala de aula e vai começar, pode muito bem trabalhar um coro com as crianças, porque se você tem a parte melódica pronta, não é? A parte rítmica melódica, você pode fazer as vozes com as crianças, não é? Você pode ir passando, transmitindo isso nota a nota, né? Trazendo ali a parte pedagógica, passo a passo, para que o seu aluno comece também a ter essas experiências, né? Outro fator interessante que você já deve ter lido lá, a importância dela também por causa do preço, né, do valor. É um dos instrumentos com melhor valor, né, que a gente pode... De repente, você compra uma flauta, por exemplo, como essa aqui, né, que é uma flauta que ela é de acetato, certo? Ela é de... Só um instantinho, gente. Ela é de acetato, mas ela é passível de fazer uma performance, né? Já toquei
várias vezes, de repente, você está com uma flauta de madeira, a flauta de madeira, ela, você vai tocando muito, por causa da saliva, ela incha. Né? Então, às vezes, o som fica meio ruim. Então, era o momento que eu trocava de uma maneira, de uma flauta de madeira para uma flauta de acetato, né? E, ao mesmo tempo, ela tem o tamanho ideal para a nossa criança. Não é? Isso também é um fator muito importante. Deixa eu só falar um pouquinho com a Natália. Oi, Natália. Natália está com uma foto tão linda ali no... Oi, Natália. Oi, professora, tudo bem? Estou saindo do trabalho agora, estou dirigindo para casa. Então, dirige com calma, Natália. Quando você chegar, eu falo com você. Mas é bom tê-la por aqui. Seja bem-vinda. E Felipe, boa tarde, Felipe. Boa tarde, professora. Tudo bem por aí, Felipe? Tudo certinho. Beleza, já está tocando uma sonata na flauta doce? Então, aí eu vou ter que estudar mais. Mas já está com o instrumento, Felipe? Professora, eu já tenho o instrumento e é uma flauta germânica. Tudo bem. O importante serão as reflexões que nós vamos fazer dentro do semestre em relação à germânica e o sistema, né, que é o verdadeiro sistema, que é o sistema barroco. Mas não tem problema nenhum. Você pode fazer o semestre todinho tranquilamente. O importante vão ser outros detalhes. Tá bom? Mas que bom que você já toca um pouquinho também. Seja bem-vindo, Felipe. Ana Vitória, boa noite. Boa noite, não, boa tarde, né, gente? Ainda é boa tarde. Boa tarde, Ana. Oi, Ana. Boa tarde. Seja bem-vinda, Ana. Bom, gente, deixa eu só perguntar uma coisa que é curiosidade. Ana Paula e Kelly, nós já fizemos aula à distância em algum momento? Do claretiano? Aula, os encontros de sábado? Tudo bem, Ana? Fica tranquila. Os encontros de sábado, não. Os encontros de terça, quarta, quinta? Não. Noite, não também, Ana? Não. A gente não se conhece. E você, Kelly? Kelly do céu, você congelou e agora sua voz está dentro de um... Está lá dentro de algum lugar que eu não consigo entender. Mas tudo bem, era só para curiosidade, porque quando eu olho para vocês assim, eu já conheço esse aluno. Eu te conheci no dia da prova. Aqui em São Paulo? É. Você vê... então é isso, Ana Paula. É isso. Vocês são muito... Para mim, são muito familiares, né? A Kelly também é. Depois eu quero saber dela. Muito bom, gente. E agora, nós conversamos, né, sobre o porquê a flauta é tão interessante como um instrumento musicalizador, né? Tem um outro fato também, e o Haroldo aqui, depois ele vai poder nos contar a experiência dele, que é até para nós trabalharmos a parte de percepção, não é? Sendo um instrumento solista, quando você toca uma nota, ela vem só e depois ela trabalha a melodia, aquilo para o ouvido, gente, tanto para o nosso ouvido quanto para o ouvido dos nossos alunos, é extremamente importante. Ela vai nos auxiliar muito dentro da sala de aula, certo? Outra coisa que a gente pode comentar aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A partir de que vocês já leram, já estão sabendo, como deve ser a respiração na flauta doce? Vou perguntar para você, Robson, já que nós falamos sobre isso, né? Então, está aberto, né, professor? Tá. Tá. Então,
eu tentei fazer ali os exercícios, né? Sim. Usando ali o tu, do, ali as sílabas, né? Maravilha. E procurando respirar também entre as notas, né? Respirar entre as notas. Porém, a gente não tem a técnica ainda. Então, por exemplo, assim, ó, às vezes vou fazer uma nota. Posso pegar a flauta e mostrar para a professora? Por favor. Ó, isso é muito bom. Por exemplo, eu vou pegar uma nota. Pega um lá, para nós. Por exemplo, aqui. Tá, deixa eu só me achar aqui de novo aqui, professora, tá? Tá. O lá é esse aqui. 2 dedos. Tá bom, os 2 dedos, né? Tá. Se eu for fazer aqui, ó, do lá para o sol, né? Dependendo da melodia, não tem intervalo para respiração. Sim, verdade. Uma única respiração. E aí, a minha dificuldade que eu tive é o seguinte: como eu toco guitarra, viola e tal, a gente usa bastante ligado, né? E eu queria saber com a professora, por exemplo, assim, ó, se eu estou aqui em 3 notas, por exemplo, geralmente, na prática, você faz... Ou você faz... Entendeu? Quando não... Entendi. Aí você está perguntando sobre a sonoridade legato ou não. Isso, não seria isso? Porque influencia na minha respiração. Eu notei que se eu fazer ela... E se eu fizer... uma respiração, eu mantenho, e senão tem que separar. O que é importante aqui, Robson, é entender que você não vai respirar depois de cada nota. Você não vai fazer. Mas... Aí você vai usar a articulação para você ter esse grande legato ali do fraseado, não é? Então, nós não respiramos logo após cada nota. A não ser que você queira fazer uma expressividade, né? Queira ser incisivo em alguma coisa, mas aí é uma questão de performance. Mas... geralmente, você vai respirar realmente ali quando acabar o seu fraseado. Respirou. E aí você vai usar... Por exemplo, direto ali, né? Respirou. Aí Respirou, sim. Né? Quando eu falo lá do exercício de notas longas, né, que eu falo respire a cada nota, mas porque você trabalhou 4 tempos para trabalhar a sonoridade, né? Respirou. Sim. Por quê? Porque a sonoridade para um instrumento de sopro é a alma. Então, nós precisamos cuidar dessa sonoridade e como que a gente conquista um bom som? Só com notas longas. Não há como fugir, né, dessa verdade. Não é? Mas, ao mesmo tempo, Robson, você vai usar a mesma noção, aquela mesma noção ali que você toca a guitarra, de fraseado. Vai ser praticamente, né, o mesmo foco. Vai pensar sempre performar a partir de fraseados. Certo? Então, não pense em respirar depois de cada nota, porque você vai cansar demais. Né? Você vai cansar e a sua performance não vai ficar tão interessante. Né? Você não vai ter um discurso musical bastante claro. Né? Eu vi assim, ó, não dá. Tem que ser do jeito que eu consigo, nos intervalos, que parece que já está pedindo a respiração, né? Exato, e pede, né? Já está pedindo. A orelha pede, o ouvido pede.
que é a questão do fraseado. Nós vamos falar em frase musical no semestre que vem, em composição e arranjos. Então, toda vez que tem um fraseado, há uma necessidade, né, de uma cisura. Nesse caso, para o instrumento de sopro, você traz essa necessidade de respirar. Né? Agora, Ana, você quer tocar um pouquinho? Quer fazer uma nota lá? Para eu ver. Se vocês quiserem, viu, gente? Só para eu... Olha, a Ana está com uma flauta. Gente, deixa eu falar. Ela está com uma flauta que ela meu Deus, como chama mesmo, Ana? É do material do milho, né? Não, mas é bioplástico. Eles colocam um nome para isso. É bioplástico. Acho que é uma coisa assim. Biológica, não? Peraí. É uma flauta que está... Que, na verdade, como a Ana falou, acabou de falar, ela vem do milho, do material do milho, eles fizeram isso aí. Olha que sensacional. Ana, faz uma notinha lá para nós. Muito bom. Faz para mim um sol, lá, si, por favor, só para eu... Ok. Perceberam o que ela fez? Sol, aí ela tacou, né? Então, meninos, pegando um pouco do que o Robson falou, uma coisa muito importante dentro aqui deste nosso semestre, né, é entender que para você tocar qualquer instrumento bem, você tem que articular. Né? O que é o articular? Isso você pode... Se você for pianista, você vai articular seus dedos. Se for guitarrista, você vai ali articular da mesma forma. E para o instrumento de sopro também. Não é? Então, por exemplo, para que nós não caiamos não num erro, né? Mas numa performance assim... Ó, ou deixar nosso aluno tocar assim, né? Soprano. É muito interessante que, a partir de agora, vocês comecem a pensar que, para que essa sonoridade vá ficando moldada, então, nós usamos aqui algumas sílabas. Como, por exemplo, se você vai tocar qualquer nota que você quiser começar, por exemplo, a música, você vai usar um tu. Tu. Percebe que tu, a língua está batendo tu no palato duro. Tu. Então, a nossa nota vai estar bem... ela, sem dúvida nenhuma, ela vai ter um lugar, olha. Tá? Tu, 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 tu. Já deixando isso aqui claro para nós e para o nosso aluno, isso já vamos ganhar muito em sonoridade. Só que se a gente ficar toda hora fazendo tu, deixa a melodia muito seca. Então, para isso, vem as outras sílabas, né? Para deixar essa melodia mais maleável, ou seja, para fazer mais música, né? Então, nós vamos usar o do também. E o do sempre naquele tempo que é mais fraco, né? O tu no tempo mais forte e o do... Ó. Olha como já dá uma diferença pra caramba. Né? Sai do... Ok? Depois, nós vamos ver também que a gente pode usar o ru, né? Turudu, turudu. Então, isso aqui é só para falar algumas possibilidades para vocês de como que nós podemos trabalhar a performance a partir de articulação no instrumento. E isso é para nós e é para passarmos para o nosso aluno também.
extremamente importante. Mas aí a gente vai falando devagarinho durante o semestre. Eu vou mencionar aqui para vocês o que é de mais importante para ser observado e para as devidas reflexões, tá? Qualquer dúvida, gente, me pare, tá bom? Outra coisa, gente, e como é a respiração? Né? Como é a respiração? A respiração na flauta, gente, é com a boca aberta. Por incrível que pareça, tem que ser com a boca aberta. Né? Então, abriu, eu não vou puxar, tá? Eu vou só abrir. No que eu abrir, o ar já entrou. Por quê? Porque se eu fizer... Ó, no que eu puxei com a boca fechada, que eu puxei pelo nariz, eu já perdi tempo, o tempo da melodia, certo? Então, boca aberta para o ar entrar com bastante calma, certo? Outro detalhe importante, porque olha a diferença, né? Nós temos os 2 buraquinhos do nariz aqui para uma boca enorme. Então, abrindo a boca, nós vamos conseguir conquistar muito mais ar do que o nariz. Outra coisa, com o nariz faz o barulhinho. Né? Vai que você está tocando uma peça rápida, toda hora que você faz isso, o barulho vem com a sua sonoridade. Não tem sentido. Né? E o pior, meninos, quando nós não respiramos pela boca, a flauta enche de saliva. Né? E ela enche de saliva, e às vezes você está numa sala de aula, dando aula para 40, 30 anos, você vê um tanto de aluninho com aquela saliva caindo, aqui não é nada agradável, não é nada bom, não é interessante, né? Entope a flauta, certo? Então, por isso, respirar com a boca aberta vai ser um dos nossos motes principais, um dos grandes pedidos aqui, para que vocês possam depois passar isso para frente. Né? Mesmo que não trabalhem agora com instrumento, né? Eu tenho certeza que, terminando o semestre, se fizerem ali, né, como a gente está pensando, como foi pensado o curso, vocês terão possibilidade, sim, de trabalhar o instrumento dentro de uma sala de aula. Outra coisa, meninos... Tudo bem, deixa eu ver o que eu falo. Eu até escrevi aqui para falar para vocês. Respiração. Postura. Postura. Gente, importantíssimo. Outra coisa que eu vou ficar batendo lá o semestre inteiro com vocês é a questão da postura, não é? Que é aquela velha postura que vocês sabem de qualquer bom instrumentista, que é os calcanhares no chão, não é? Sem ficar em cima de um pé só, de uma plataforma só, os dois, para dar equilíbrio, um pouco aberto, ok? Ou se for sentado, tudo bem, os cotovelos fora aqui de qualquer superfície, né? Porque muita gente, muitas vezes, né? Eles me entregaram exercícios assim, ó, colocando o cotovelo em qualquer superfície da cadeira ou da mesa. Isso aqui tolhe o movimento total, né? Você não vai conseguir tocar bem, certo? Por isso, cotovelos sempre bem pesados aqui, a flauta em 45 graus com o seu corpo, mais ou menos, nem muito aqui, reta, nem muito colado no peito, tá? Então, aqui, olha, é uma média, é legal, porque você vê exatamente a digitação que você está fazendo, né? Isso é super importante, tá? Aliás, gente, uma das importâncias do instrumento é exatamente esse. É você poder tocá-lo sem precisar olhar. Isso aqui, ele é totalmente anatômico, meninos. Porque quando você fecha, você tem o dó, você tem o ré abrindo, você tem o mi, você tem o fá, você tem o sol, o lá, o si. Ou seja, está tudo aqui. Levantou um dedo, fez uma nota, baixou o dedo, voltou para a nota. Olha como ele é anatômico. Isso, em termos de didática, isso é perfeito. Não é? E agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte. Uma outra coisa que eu fico batendo lá o semestre todo é,
Meninos, nós vamos usar flauta soprano. Por que isso será, gente? Vocês têm ideia? O que é? Se não é flauta soprano, é o que exatamente? Seria por causa do tamanho dela? Seria, Ana. Né? Sem dúvida. Porque a contralto ela é muito grande, né? Ela é muito Opa! Olha aqui. Como é que a nossa criança vai trabalhar uma flauta contralto? Você começou lá com ela lá na sexta série, na quinta série, os dedinhos dela, como é que vai fazer? Não é? Ah, Marioba, mas tem a sopranino, que é menor ainda. Não seria melhor, né? Não seria melhor para a nossa criança começar com a sopranino? Não, por duas questões importantíssimas. O som ser muito agudo, porque aí ela é muito mais aguda do que a soprano. E se hoje em dia, você sabe, tem... Não sei se vocês sabem disso, né? Mas, assim, a flauta doce, ela é, muitas vezes, vilipendiada lá dentro da educação, exatamente por quê? Porque o professor, quando ele vai lá trabalhar o instrumento, ele não vai trabalhar o som, e ela é aguda. A flauta soprano já é aguda, não é? Porque ela está aqui representando a voz feminina mais aguda, não é? A contralto, a voz masculina, perdão, a voz feminina mais grave, a tenor, que está aqui, ó, que eu posso mostrar para vocês onde que está aqui, ó, a tenor, a voz masculina mais aguda, e abaixo a voz masculina mais grave. Essas não tem nem como mesmo começar a musicalizar com isso, né? E a sopranino, nós sempre meio que brincamos assim, que ela representa a voz infantil, né? Então, por isso, a sopranino não seria ideal e nem a contralto. Mas tem um outro problema mais importante, meu povo, que, na verdade, quando eu mostrei para vocês esse quinteto aqui, né, é o quinteto de flautas que ele já era usado no Barroco, ali entre 1600 e 1700. Olha para vocês verem como a coisa é antiga, né? Então, vejam bem, a flauta soprano é em dó, ok? Mas a flauta sopranino, quando eu fecho tudo, ela é em fá. Então, olha que interessante. Flauta sopranino é em fá, flauta soprano é em dó, flauta contralto é em fá, fechando toda, certo? A tenor, que está aqui atrás de mim, ela é em dó e abaixo é em fá. Além disso, tem mais 23 tipos de flauta, tá, gente? Eu costumo falar para meus alunos, olha, meu povo, para ser flautista, são 23 a 24 flautas a se tocar. Diga, Ana. Por que tem essa diferença de afinação de uma para outra? Uma em dó, outra em fá? É para você, exatamente para você tocar tessituras diferenciadas, certo? Então, você, para ser todas em dó, elas seriam um instrumento transpositor, como, por exemplo, o saxofone, como, por exemplo, o clarinete, certo? O clarinete, o clarone, né? O saxofone, os 4 a 5 instrumentos da família dos saxofones, certo? E a flauta doce, escolheram, não posso dizer escolheram, mas talvez porque ela foi primeiramente feita em madeira, e ela é uma madeira sem nada, né, meninos? Olha, é madeira com furos. Então, possivelmente, os construtores acharam melhor trabalhar mesmo, mudar a afinação para que você pudesse estar dentro ali da pauta musical, né, as notas pudessem estar melhor do que trabalhar ela
como um instrumento transpositor. Aliás, nós vamos ver muito isso também no próximo semestre. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre instrumentos transpositores. Diga, Robson. Professora, falando em afinação, depois, assim, que eu percebi, eu estava vendo um vídeo. Sim. A parte da afinação, para calibrar, vamos dizer assim, calibrar ela, é nessa parte aqui mesmo? Esse afastamento que a gente dá aqui no comprimento dela? Maravilha. Vocês vão receber um videozinho sobre isso. Flauta doce afina? Exatamente. Porque eu gravei uma vez o portfólio, eu acho que um está desafinado. Porque eu não sabia, então, tipo assim, eu toquei um com ela bem encostadinha, e outra, depois eu tentei afinar ele pelo afinador. Sim, então aqui, né? Eu tenho minha nota lá, um lá 440, aqui. Olha, olha que louco isso, gente. E se eu abrir mais ainda, aí eu vou dar quase meio tom. Certo? Então, flauta doce afina, né? Vai ser o meu próximo vídeo para vocês. Sim, e uma das coisas que eu peço quando eu falo sobre essa questão é, se você está tocando com alguém, né? Ou você está na sala de aula, principalmente se você tiver a flauta branquinha, como... Robson, você pode mostrar para mim, para todos nós? Já abre, deixa eu ver, olha aquela abertura. Fecha só um pouquinho, Robson, só um pouquinho. Fecha ela, fechando. Fecha só um pouquinho. Não, eu digo assim, deixa ela aberta, menos aberta do que estava. No vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Quando vocês estiverem numa sala de aula, gente, possivelmente seus alunos, 90% estarão com flautas modelo estudante branquinha. Você já deixa aquela abertura que vai fechando, Robson, vai fechando. Aí, já, primeira coisa que vocês fazem, já peça para o seu aluno abrir um pouquinho, tá? Eles já vão se achando super importante. Maravilha, Robson. Já foi perfeito. Porque esse é mais ou menos o 440. Tá? Agora, Robson, o que é... Perdão, gente, eu falei 440, né? Vocês podem perguntar do que você está falando. O Lá de afinação, ele tem 440 vibrações por segundo. Né? Então, a gente sempre usa essa medida, que é importante. Então, vejam, se você abrir a sua flauta, a flauta branquinha, principalmente, dentro de uma sala de aula, o som vai ficar muito mais equalizado. E depois, sobre afinação, eu vou comentando com vocês durante o semestre, né, como trabalhar o nosso aluno ali, para tocar juntos e para não ficar os sons batendo, não é? Que é o instrumento já é agudo. Você começa a tocar com 2, 3, 40 flautas que não estão afinadas entre si, é o caos. E ali, ao invés de você né, trabalhar a musicalização, você vai trabalhar o ódio do aluno. Tá? O ódio do aluno. Eu não quero mais esse instrumento, pelo amor de Deus. Isso é feio, isso apita, né? E não é só o aluno que fala isso, né, gente? A gente sabe que como professores, professores de música, nós entramos em uma sala para dar aula, os outros professores já ficam com um olhão desse tamanho, né? Falar lá, porque é a professora que vai fazer barulho. Se a gente toca com 40, né? Uma sala, 40 alunos, não precisa nem ser 40, gente. 3 alunos, 4 alunos tocando com flautas que não estão afinadas entre si, é o caos. Né? E aí é aquele velho motivo. Flauta doce não é instrumento. Flauta doce é um instrumento, é um brinquedo. Não é. Né? Aliás, a história dela é belíssima. E aí, só um instantinho que eu quero receber aqui. Olá, MEP, autorização. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Jorge.
Oi, Jorge, seja bem-vindo. Obrigado. Ó, eu falei a MEP, que é o que está escrito aqui, tá bom? Sim. Tá, seja bem-vindo, Obrigado. Jorge. Muito bom, gente. O que mais? O que mais que nós podemos falar aí? Articulação. Ah, a postura das mãos, né? Outra coisa que eu vou ficar lá pedindo para vocês no portfólio, olha, mostre qual é a sua mão esquerda, qual é a sua mão direita, né? Mão esquerda em cima, gente. Luiz Henrique, por que será que eu vou ficar nessa chatice de ficar falando para vocês? Mão esquerda em cima. Tem uma ideia? Eu acho que é porque eu me lembro do material que é assim que é a postura correta das mãos. Sim. E de onde foi tirado isso, né? Historicamente, gente, olha que interessante, as flautas antes do barroco, elas tinham a furação aqui, ó, que eu chamo de sétima furação, aqui, ó, e tinha furação aqui também. Então, você poderia muito bem trocar a mão, tocar que mão você quisesse, né? Por quê? Porque o seu dedinho, até essa aqui, ó, o seu dedinho, o seu dedo mínimo, vai fechar a sétima furação com tranquilidade, tá? Mas por que será, meninos? Porque, por um detalhe importantíssimo, se nós estamos trabalhando o instrumento como um instrumento performático, mas principalmente como um instrumento musicalizador, nós temos que passar para o nosso aluno o que é correto, entre aspas, né? Porque o que é correto? Mas e quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre as questões, como o Luiz Henrique já falou, né? Do passado, por que chegou para a gente desta forma? Então, por exemplo, eu chego lá tocando muito bem, vou fazer um teste para entrar na faculdade, vou fazer meu bacharelado de flauta, estou muito lá, né? Minha técnica está perfeita, meu som está maravilhoso, toco de tudo, de técnica, barra a peças mais recentes, né? mais contemporâneas, mas minha mão direita está em cima. Ninguém vai aceitar. Tá? Eu conheço o caso de um menino que estava tocando, como eu falei para vocês, muito bem. Quando ele chegou na Unesp aqui, o professor falou: vá, mude a sua postura e depois você volta. Voltando, você vai estar dentro da faculdade. Mas tocando como está, não. Então, isso aí já é os pré-requisitos. Mas o mais importante é o quê, meninos? O que acontece? Eu, por exemplo, sou saxofonista, né? Muita gente aqui vai ser flautista, tal. O nosso aluno, pode acontecer isso com o nosso aluno. O que exatamente? Ele querer tocar um outro instrumento de sopro. E todo instrumento de sopro, é mão esquerda em cima. Então, ele vai tocar uma flauta transversal. É isso. A mão dele está pronta. Ele vai tocar o clarinete. É isso. A mão dele está pronta. Mão esquerda. Saxofone. É isso. A mão dele está pronta. Não dá para você tocar o sax aqui, porque as chaves dos instrumentos são todas trocadas. Então, isso é uma das questões mais importantes para vocês passarem também para o seu aluno. Mão esquerda em cima, tá? Tem todos esses pontos assim importantes, porque que isso eu vou ficar batendo lá durante o semestre. Outra coisa, meninos, que eu até lembrei aqui, a questão histórica do instrumento. Né? A questão histórica é realmente muito, muito interessante. Por quê? Porque primeiro que a flauta doce, ela foi um dos primeiros instrumentos, historicamente falando. Né? Já nos primórdios, isso vocês já devem ter visto
lá no material. Nos primórdios já encontraram lá os ossinhos de urso das cavernas, que eles fizeram aqueles testes e muitos anos ali já tem essa ideia de trabalhar uma abertura da janela aqui, olha, que nós chamamos de bisel, né? O que é o bisel? O bisel é essa janela, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês que é melhor, é todo um corpo aqui, com o bloco do instrumento, tá? Veja, e o bisel é esse chanfro aqui, que o som que o ar está entrando aqui, o ar entra aqui e sai por aqui dividido, né? Essa coluna do ar é dividida ao meio, onde você vai trabalhar tua sonoridade. Aliás, meninos, a parte mais importante do nosso instrumento é essa aqui, tá? É o bloco. Você estragou o bloco, você estragou a flauta. Pode ser ela uma flauta de estudante ou uma flauta de luthier, como essa aqui. Estragou o bloco, você estragou todo o instrumento, porque é ali que você consegue trabalhar a alma, né? Que é a sua sonoridade. Tá? Então, na verdade, ela vem... Se nós fizermos aqui, olha, uma régua histórica da música, principalmente no Ocidente, né? Nem vamos falar do Ocidente, do Oriente, porque o Oriente já era 4.000 anos antes de nós, né? Então, vamos falar do Ocidente aqui. Nós temos ali a Antiguidade Grega, que ela vem com os aulos, ela vem com alguma noção de flauta, né, com alguma noção de um tubo sendo tocado, soprado. Depois nós entramos na Idade Média, que foi ali podemos pensá-la do século IV ao século XIV, ou seja, 1000 anos de Idade Média. Nesse período, principalmente na segunda parte da Idade Média, nós já encontramos algumas flautas com aquele pessoal, né, que eram os trovadores, que eram os menestréis, que saíam de reino em reino, né, com suas flautas, tambor, canto, dança, ia contando as histórias de um reino para outro, né? Isso não é uma historinha, uma historieta. Isso realmente existiu. Bom, ali a gente já tem uma flauta mais parecida com essa aqui, com esse nosso desenho aqui. Quando chega no século XV, nós estamos na Renascença. Renascimento, gente, é onde acontece a polifonia, várias vozes sendo tocadas, e cada voz tendo uma importância fundamental, né? Não tinha uma voz principal em relação à outra. Todas as vozes tinham uma importância por ela própria, né? Como unidade. E aí, como isso estava dentro do canto, lembrando uma coisa, essa Idade Média, né, de 1000 anos, ali a música era totalmente vocal, certo? Passou para o Renascimento, no século XV, ali com o século XV, quando o Brasil foi invadido, quando Gutenberg fez a imprensa, teve a história da pólvora, toda aquela coisa que a gente estuda na escola, né? Neste momento, gente, e que existe essa polifonia, onde todas as vozes estão ali sendo cantadas como bases únicas, né? Começou a surgir, então, a mesma proposta na família dos instrumentos. Foi na Renascença que surge, então, a família das flautas, né, tentando imitar as vozes. Então, que você tem a soprano, você tem a contralto, você tem a tenor, a baixo, depois a sopranino. Isso acontece, por exemplo, nas violas da gamba, né? Gamba é aqui coxa, né? São aquelas violas tocadas assim, que você tem a soprano, você tem a contralto, você tem o tenor, você tem o baixo. Né? Outro
Outro grupo de instrumentos são as vihuelas, certo? As graves, mais graves, menos graves. Ou seja, os instrumentos nessa época começaram a ter formas e eles estavam ali imitando, eles estavam fazendo uma imitação das vozes, né? Das vozes humanas, tá? Quando chega no barroco, gente, aí essa história de ter muitas vozes acontecendo, né? Essa grandiosidade vocal, ela vira a ópera, tá? Que tem a sua grandiosidade vocal, mas é uma ou duas vozes só, certo? E aí, no barroco, século XVI, XVII, a instrumentação começa a vir com tudo, com tudo. Já ali no século XV, começou a ter os primeiros tratados, né? Os caras começaram a escrever como é que se tocava a flauta, como é que era a flauta da época, as vihuelas, como é que eram as sacabuchas, toda a instrumentação. Então, a gente começou a encontrar os tratados de instrumentação. Quando chega no barroco, isso ganha uma grande força, e é no barroco que os instrumentos vêm com tudo, né? Tanto aí que é no barroco que começa a surgir o concerto grotti, a sonata, os quartetos, e aí por diante. Quartetos bem menos, mas nós podemos encontrar as obras de Bach, por exemplo, né? A instrumentação toda ali para o órgão, para o cravo. E então, este peso, né, quando eu falo sobre isso para vocês, é neste momento, entre século XVI e XVII, que a flauta doce começa a ter esta forma aqui, ó. É exatamente essa que vocês têm aí nas mãos. Essa forma veio lá do barroco. A flauta da Renascença era diferente, era mais retona, ela tinha o lá dela, era 415, né? Bem diferente do que a flauta barroca, certo? E por quê? O que acontece quando a gente chama? Nesse caso aqui eu estou chamando de flauta soprano, flauta doce soprano barroca. Ao contrário dela, como o Luiz Henrique falou, tem a germânica, não é? Mas a germânica foi um instrumento que surgiu no começo do século XX, no século passado. Tá? Mas isso a gente comenta depois com vocês. Então, a flauta barroca é essa aqui, esse desenhinho, e ela teve uma grande importância, né? Porque ali foi Telemann, foi Handel, foi Bach, foi... Quem mais? Vamos ver quem mais, se a gente lembra. Foi Vivaldi, né? Os grandes caras da época escreveram para a flauta doce. Então, percebam a importância dela historicamente falando, não é? Gente, se vocês quiserem me cortar, tá? Me cortem, me perguntem, falem qualquer coisa. Mas as flautas peruanas, elas não têm, por exemplo, Robson, o bloco, elas são completamente diferentes, né? Você tem que fazer por aqui, mais ou menos como a flauta transversal. Você não tem esse sopro direto, né? Aliás, uma das facilidades do instrumento da flauta doce como instrumento de musicalização é porque você sopra e ele sai o som. Ele tem um som direto, né? A flauta transversa, por exemplo, você tem que ficar encontrando que teu sopro e até encontrar um sopro decente para poder começar a mexer ali com as chaves, né? Jamais poderia ser os instrumentos com palheta também, porque o instrumento, qualquer bocal, qualquer instrumento que tenha essa questão da palheta, e até eu posso falar dos de tubo, como o trompete, por exemplo, não tem uma palheta, mas você tem que pressionar para caramba, né? Então, não seria efetivamente um bom instrumento musicalizador, não é? E quando eu falo em instrumento musicalizador, gente, eu falo assim, ó, pensando
numa escola básica, né? 40 alunos, 30 alunos. É lógico, se você for trompetista, tiver um aluno de trompete, você pode muito bem musicalizar com trompete, com sax, não importa. Mas aí é aluno para aluno. Não é essa história que nós estamos aqui, né? Vamos ser egressos, né? Licenciandos para trabalhar, principalmente numa escola pública, e principalmente numa escola pública a gente sabe que são 30 alunos, 20 e tantos, 40, e aí vai por diante, não é? Então, historicamente, aí o que aconteceu, gente? Logo depois do Barroco vem o classicismo e romantismo. O que acontece nessa época? Os instrumentos começam a ter uma força monumental. Aí começa a surgir, né, instrumentos como o próprio violino começa a ter as cordas ideais, violoncelos, ou seja, as cordas, os sopros, as percussões. Os instrumentos, então, no classicismo, passam a se desenvolver em quase o máximo do grau. Tanto é que é aí que surgiu a sinfonia. E o que é a sinfonia? É uma obra enorme instrumental, não é? E agora, o que vocês acham, gente? O que uma flauta doce, soprano, o som dela, com, por exemplo, um trompete, né, tocando juntos, o que vai acontecer? Absolutamente é o fim da flauta doce, né? Porque ela não tem sonoridade para isso. Além do mais, importante que a gente saiba que foi nessa época, exatamente nessa época, que as salas de concerto começam a mudar. Porque antes era feito ali, você fazia uma música para o rei, para o imperador, para a rainha. Você ia fazer uma música de câmara. Câmara era o quarto dos caras. Então ficava ali, né? A salinha pequena, tudo se ouvia. Né? Podia até ter um salão maior, mas se ouvia. Só que quando chega no classicismo, as salas passam a ficar muito maiores. São as salas de concerto. Pobrezita da nossa querida flauta doce, não, gente? Ela não teve mais vez. Ninguém quis escrever para ela. Então, ela entra no ostracismo, ela fica lá quietinha, os compositores esquecem da flauta doce. Isso tanto no classicismo, século XVIII, como no romantismo, principalmente século XIX. Tá? Então, você não vai encontrar obras para flauta doce, e nem historicamente nada, pelo menos até hoje, vai que alguém encontre, mas ninguém escreveu para elas porque ela não tinha mais potência sonora. Não é? Até que chega o quê, meu povo? Chega o final ali do século XIX, final do romantismo, começa a acontecer uma coisa muito interessante. O pessoal começa a se interessar pela música que eles chamavam de música antiga. Daí eles começaram, opa, olha aquela música feita no século XIV, olha aquela música feita no século XV, porque, né, quando você estava ali no classicismo, você não queria nem saber sobre isso. Todas as outras músicas eram obsoletas. Mas aí, não, no final do século XIX, começou a ter um interesse, um retorno lá às músicas. E eles, então, encontraram flautas e peças de flautas, e a flauta doce voltou a fazer parte, então, do mundo da performance. Né? E aí os contemporâneos, o pessoal da música contemporânea começou a escrever para ela. Hoje em dia, nós temos várias obras contemporâneas para a flauta doce por causa disso. Né? E o mais importante, o que aconteceu? Ali, entre década de 40, guerra, a questão da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o pessoal ficou completamente sem dinheiro, sem grana para comprar instrumentos. E lá na Alemanha eles precisavam, então, dar aula de música. E neste ínterim estava acontecendo a Revolução Industrial, trazendo junto o acetato e o plástico. E aí a própria Alemanha
começa a usar a flauta doce como instrumento musicalizador também. E foi daí que, depois de um certo tempo, chega no Brasil, certo? E daí também que acontece a flauta, o sistema germânico. Germânico, Alemanha. Não é? O que foi isso aqui? Os caras não sabendo da técnica da flauta doce, a flauta barroca, gente, toda quarta nota da flauta doce, no caso da soprano é o Fá, você faz uma forquilhinha aqui, ó, para tocar. Vendo essa forquilha? Tá? O que é a forquilha, gente? Quando a gente sobe com o dedo mal educado, ó, dedo médio, isso é uma forquilha, certo? Então, a quarta nota de toda escala, de toda instrumento flauta barroca, ela tem uma forquilha. E os instrumentos como saxofone, como clarinete, clarone, eles não têm. Então você toca, né? Perceberam? Ó. Eles tocam aqui, né? Então o cara tocou, alguém lá da Alemanha, alguém não, tem até o nome do rapaz lá, que fez esse estrago. Ele não sabia, mas por que ela é? Por que a quarta nota é assim, gente? Por que ela é diferente? Por causa exatamente de como ela é concebida aqui, né? Desse cônico dela. Ela precisa para afinação. E o cara fez isso aqui. Falou, opa, tá desafinado. Aí ele falou, deixa eu arrumar aqui, que eu sou luthier, vou arrumar a afinação dela para começar a trabalhar isso dentro da sala de aula. O que ele fez, gente? Deixa eu pegar a flauta contralto. Ele pegou este furinho aqui, que na verdade, olha, de cima para baixo é o quarto furo, tá vendo? Ela é menor que o quinto furo. É isso que faz a diferença. O que ele fez? Ele abriu este furo e fechou um pouquinho esse aqui, transformando em flauta, o que é chamado então de flauta alemã, flauta germânica, o sistema germânico. Só que quando ele fez isso, ele afinou a primeira, usando apenas um dedo para a quarta nota, e desafinou todas as outras escalas, você já não consegue tocar mais numa flauta germânica. Né? Mas isso também não é assunto para agora, isso aqui eu só queria contar para vocês rapidamente o porquê, né? E que foi no começo do século XX que a flauta começa, então, a ser trabalhada como um instrumento musicalizador. Tá? Uma outra coisa importante para o semestre, eu já estou finalizando, tá, gente? Uma outra coisa muito importante, gente, não toquem a flauta, por favor, vou pedir isso como favor, assim, sem olhar as digitações corretas, tá? Então, muita gente faz isso aqui, ó. Ou, olha, fazendo o ré com o dedo indicador, ó. Olha a diferença que dá. Né? Então, outra coisa é a nota dó. Que vê... muita gente faz o si aqui também, ó, que é uma nota de apoio que a gente chama. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, façam as digitações conforme o nosso CRC, tá? Não toque assim, olha aqui, isso aqui parece que é aquela nota. Não, vamos dar à flauta doce o valor mesmo, real, né? De trabalhar ela como instrumento de performance e assim podemos musicalizar alguém trabalhando a afinação. Porque se a gente começar a tocar digitações equivocadas, meninos, nós vamos deixar, né, fazer com que o nosso aluno não pegue a nota real. Que tipo de musicalização é essa? Tem alguma coisa errada aqui, né? Então, nós precisamos musicalizar, o nosso aluno exatamente
com a nota real e não com nota com 2, 3 comas, né? Pode ter alguém com uma flauta? Não, jamais, Robson. Jamais de la vie, Robson. Porque um concerto, raramente você faz um concerto em dó ou em fá na contralto. Raramente. Você faz sempre outras tonalidades. E todas as outras tonalidades vai ter problemas de afinação na flauta germânica. Entendeu? Este é um problema mesmo, né? Não é assim, falaram que é assim e aí vai ser assim. Não, é porque fisicamente ela ficou errada. Tá? Mas e por que eu... Primeiro, num primeiro momento, quando eu criei o curso, quando eu criei a disciplina, eu queria que todo mundo fizesse com a flauta barroca. Mas é impossível. Né? É impossível, porque às vezes o cara fala, Maria, eu tenho aqui uma flauta germânica, vou precisar e eu nem... Não, tudo bem. Então, o que é importante é que todos vocês saibam o porquê que a germânica ela não é usada em alguma coisa que seja... como que eu posso dizer? Ela não pode ser levada a sério. Né? Se alguém conhece você e você vem com uma flauta germânica para dar aula e o outro professor vem com uma flauta barroca, quem conhece sabe, putz, esse cara aqui sabe muito mais do que ele está falando. Ok? Agora, não dá para exigir, porque a gente vai chegar lá na sala de aula, lá na nossa escola, e vai estar cheio de flauta germânica lá, né? Então, o importante aqui vai ser realmente a reflexão que nós vamos fazer sobre as questões que esse sistema traz. Ok? E agora, para finalizar, eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. Não? Diga lá, querido Robson. Professor, eu queria ouvir um pouquinho, porque às vezes a gente vai ter um pouco de dificuldade de ter isso, esse contato. Se for possível, a professora tocar uma escala, qualquer coisa assim, na flauta de madeira e na de acetato, para a gente ver a sonoridade. Mais aguda, né? Ela tem mais brilho, né? A de acetato tem mais brilho, né? Eu não sei se é mais brilho ou ela é mais aberta, né? E essa aqui... Deixa eu colocar o agudo aqui para você sentir. Ela é mais abertinha, assim. Ela tem uma vontade de estourar um pouco a afinação, né? De madeira é mais bonito, né? Não seria um som mais aveludado de madeira? Aveludado. Bem mais, né? Quer dizer, por quê? Principalmente porque as flautas as primeiras foram feitas de madeira ou de marfim. Olha que loucura isso, né, gente? Flautas de marfim, vocês vão lá ver historicamente, as flautas eram cravejadas de pedras preciosas, principalmente ali os reis, o Henrique VIII era um flautista, né? Ele tocava flauta doce, e ele tinha, assim, vários conjuntos, todos em pé, cheio de pedras preciosas. Isso está no testamento dele, mas ninguém nunca encontrou.
Então, vamos atrás desse tesouro, meninos. Vai estar lá escrito, a gente sabe que é histórico, que está lá. Não é testamento. Como chama essa. Quando o cara morre e fica tudo que ele tem? Você tem casa, você tem tudo. É herança, Samanta, mas tem um outro nome. Inventário? O inventário, está lá no inventário dele. Não sei quantos conjuntos de flautas, não sei pedras assim, pedras assadas, né? Outra coisa, além do marfim, do pobrezinho do elefante, né? As flautas eram feitas também de ébano. Hoje em dia, se você tem uma flauta de ébano, cuidado, você vai preso, porque você vai, onde você pegou esse ébano aí, né? Mas isso aí está realmente no inventário do nosso querido Henrique VIII, aquele que gostava de casar, mas ninguém nunca encontrou. Quem sabe no final do semestre a gente pode sair atrás disso, menino. Todos para a Inglaterra, atrás do tesouro do Henrique VIII. Bom, gente, eu queria falar uma coisa também para fechar aqui, né? Primeiro, falar que eu agradeço muito a presença de vocês. Muito bom já conhecer, né? Saber do interesse de cada um. Eu queria falar um pouquinho sobre o nome flauta doce. O nome flauta doce é uma coisa que não ajuda muito, não é, gente? Quando eu morava em Minas, quando eu era jovenzinha, comecei a dar aula, tinha uma plaquinha lá. Aulas de flauta doce. Batia criança na minha casa, que como se eu estava vendendo doce. Você entendeu? Se eu estava vendendo... Que tipo de doce que era aquele lá, né? Para vocês terem ideia. Isso realmente aconteceu comigo, né? É uma experiência real. Este nome veio para o Brasil, não foi um bom nome, né, gente? Na boa. O que fizeram com a flauta doce no Brasil não foi uma boa. Por quê? Porque na Itália ela chama flauta dolce, né? Flauta dolce por causa da sonoridade doce que ela propõe, né? Na Alemanha é Blockflöte, é flauta de bloco, né? Nos Estados Unidos é recorder, né? Na França é flûte à bec. Então, muito interessante que vocês saibam que ela, na verdade, é chamada flauta de bloco. Tá? Esse instrumento que a gente chama de flauta doce, o nome real dela é flauta de bloco, exatamente por causa deste blocozinho aqui, não é, que faz aqui depois. Deixa eu ver o que você... Fala para mim, Robson. Eu não consegui ler inteirinho. Tem problema. Não era para interromper, não. Não, é só isso que eu acho que é bem interessante que a gente saiba que nós não estamos tocando flauta doce. Flauta doce, né? É um termo, mas nós estamos tocando uma flauta de bloco, não é? Que aí tem muito mais sentido, porque se você vai como eu comentei várias vezes aqui, você vai numa escola, 40 crianças tocando flauta doce, lá apitando, sem afinação, sem um mínimo de cuidado sonoro, jamais aquilo vai inspirar como flauta doce. Eu estava conversando, professora, com um colega meu, que ele é professor numa escola. Sim. Uma escola... não vou citar o nome da escola, uma Sim. escola para crianças carentes, né? Sim. E ele é professor dessa escola, ele é licenciado também, e na época que ele fez ali o pedido para comprar as flautas, né? Sim. Outros professores já tiveram também experiência e disseram para ele assim, olha, tens que comprar a germânica, né? Porque é mais fácil. Olha lá, gente, olha o que eu comentei com vocês. Ele é mais fácil de aprender, para as crianças aprender. Pergunto para a professora, que eu tenho a intenção de ensinar na igreja. Sim. Aqui, né? Apesar de não ser o meu instrumento, mas eu quero aprender
né? Fazer um ano, pelo menos, estudando esse instrumento para me ensinar na igreja aqui para os adolescentes, para as crianças. Perfeito. Eu devo abandonar a germânica e usar só a barroca? Robson. Não sei. Eu acho que essa reflexão você vai fazer para mim no último dia do nosso semestre. Eu vou comprar uma barroca daí. Então, aí, se você vai comprar a barroca, Robson, por favor, ensine a verdade, tá? Uhum. Por quê? Por que aquela criança... sabe o que me incomoda muito, gente? Olha o que o Robson comentou, que alguém chegou para o colega dele e falou, é mais fácil tocar. Putz, meu, você tá dizendo que é mais fácil para você? Sabe? E o cara está falando que é mais fácil para eu ensinar, isso aqui vai ficar melhor. Porque qual é a diferença se você não sabe tocar absolutamente nada? E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão em relação aos instrumentos que você já toca, que não a flauta doce. Mas qual é a diferença de você fazer este quarto dedo para isso, essa forquilha? Para você que não sabe nada. Ok? Se você vem passo a passo ali, o teu aluno vai fazer isso aqui, gente, com a maior facilidade. Quanto menor isso vai ser uma grande verdade. Como é que a gente já coloca o aluno como aquela coisa rasa? Mas é mais fácil para ele. Porque é mais fácil, mas não é um bom caminho. Não é, Robson? Então, eu acredito, embora eu acho que você no último dia, eu vou bater um papinho com você, Robson, vou chamar você na chincha. Robson, e aí, o que você achou? E aí você vai me falar sobre isso, porque o semestre é para isso mesmo, para a gente refletir o tempo todo sobre as questões pedagógicas do instrumento. Lógico, traz a performance também, mas depois você que vai me falar. Se você vai comprar a barroca, eu começo assim. Manda a barroca. Trabalha a barroca. Se eles vão comprar, né, se é o grupo de pessoas que você vai trabalhar, a igreja e tal, peça para comprar a barroca, porque é a verdadeira. Não é? Porque aí, de repente, você quer fazer um hino lá, um salmo, não sei o quê, com a tonalidade de Ré maior, a tonalidade de Si bemol, você vai... Os alunos vão ficar tudo desesperados, encontrando uma posição que vai ser aquela coisa tosca. Vai tocar? Vai tocar. Vai ser tosco. Não é? Então, não precisava fazer uma universidade para isso. Porque qualquer um pode tocar toscamente qualquer instrumento. Aliás, qualquer instrumento. Não é? Então, eu acho que se você vai comprar, Robson, eu não vou pedir para você, tá? Mas se você vai mesmo atrás disso, eu falaria, trabalhe a barroca com seus alunos. Não tem problema nenhum. Né? E tem uma coisa mais importante que eu costumo falar também, quando eu estou falando da escala de Dó maior, lá para vocês. A nota mais difícil a se tocar na flauta doce, isso pode ser por iniciante, por intermediário, por performance. É a tal, no caso, o nosso Dó aqui, ó. Ou o Fá, né? nas flautas em Fá. Fecha tudinho. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Você sopra um pouquinho mais, ó, já pegou o harmônico. Ó, tô fechando direitinho, gente, não tem nada vazando. Então, eu vou pegar o Fá como se fosse a germânica. Ó. Ao passo que se você tem o seu aluno, né? Tem o seu aluno tocando aqui a barroca, ó. A nota fechada, ela sai tranquilamente. Percebe por quê? Porque isso aqui já é o fator que está preparando toda a sua digitação correta, fechando cada buraquinho, né? Cada furação bem fechada. Aliás, isso é muito importante, gente, porque se a gente deixa um pouquinho aberto, ó,
Vou tocar a nota Si, tá? Ó, abri, ó, um pouquinho. Uma frestinha que você deixa, que você não veda, você já não tem mais a nota real, tá? E o importante também é o seguinte, quando a gente veda, a gente veda com bastante leveza. Então, por isso, nunca vedar com a cabeça dos dedos, com a ponta, mas sim com o gordinho aqui, ó, com a polpinha, porque aí ela fecha tudo. Certo? Isso é uma coisa importante também. Só que eu lembrei de uma outra coisa. Robson, não sei se eu te respondi assim. Não queria fechar a discussão, porque eu. Som. Não entendi, sim. Entendi. Não sei se assim. Se os seus alunos, se você puder ensinar, né, o real, o verdadeiro, né, aquilo que eles vão poder depois desenvolver, não esconda essa possibilidade deles, né? Não negue essa possibilidade para eles. Certo? Vou só dar um exemplo. Você está tocando a nota Fá sustenido, aqui, você está fazendo a escala de Sol e está tocando a nota Fá sustenido. No barroco é isso aqui, ó, na flauta barroca. Na flauta germânica é isso aqui, ó. Você tem que pegar meio dessa, às vezes meio desse furinho. Você já imaginou tocando isso rapidamente? Por isso, Robson, você não vai encontrar jamais um performer tocando em flauta germânica, né? Porque dificulta tudo para você encontrar a sonoridade, né? E falar em sonoridade, agora é para fechar mesmo, gente, juro. O som, né? A afinação se dá muito por aquilo que a gente joga lá de dentro, né? Então, atenção. Estou tocando a nota Lá, tá? Se eu soprar um pouquinho mais, olha o que acontece, ó. E se eu tocar menos? Se eu soprar menos? Também não acontece. Então, sempre tem um intermediário onde a sua nota vai ser a nota real e a sonoridade vai estar ali dentro de bons padrões, tá? E agora eu juro que é para finalizar. Por que eu começo com a nota Lá, gente? 90% dos manuais, tá certo? Tá. Eles começam com a nota Si. Tá? Aqui, ó, começa com a nota Si. Por quê? Porque, olha que facilzinho que é, né? Mas olha para uma criança tocar a nota Si. Olha como a flauta fica jogada. Tá? Ao passo que se você começa com a nota Lá, você já tem mais firmeza, né? A sua criança não vai precisar segurar a flauta aqui. Tenho certeza que vocês já viram muita criança tocar aqui, ó. Com a mão aqui, ó. E babando ainda, né? Isso aqui também é terrível, né? A mão direita, aqui o polegar da mão direita, é sempre importante ficar entre o furo, o quarto furo, tá? E o quinto aqui, para te dar um apoio, ó, para a nota Dó, né? Para fechar ela inteirinha, certo? Para não segurar aqui, porque segurar aqui, acabou a música. Né? Não há música, não há tatu que aguente assim, essa postura. E olha que interessante, na verdade, essa ideia não foi minha, essa ideia foi... Eu encontrei com a Elizabeth Serafim Prosser, que é uma professora maravilhosa do Paraná, se não me engano, ou do Sul, né?
ela coloca isso, foi a única pessoa que colocou isso nos manuais dela, e eu achei incrível, tá? Fazer com que a primeira nota seja esse lá, e a segunda, o dó, que é apenas levantar o dedo, ó. Você já tem uma pequena melodia aqui, certo? E outra coisa, você já tem a terça menor no seu ouvido, ó. E a flauta super segura aqui na sua mão. Agora, acabei mesmo. Acho que eu acabei. Porque vocês deixaram até depois da manhã, nós vamos ficar aqui conversando sobre flauta doce, porque vocês devem ter já observado que é a minha paixão, né? Minha grande paixão. Professora, diga lá, Ana Paula. Vendo seus vídeos, eu fiquei mais apaixonada pela flauta ainda. As suas aulas são maravilhosas. Eu ficaria te ouvindo a noite inteira aqui. Você não precisa nem fazer mais aula, Ana Paula. Dá seu RA, porque eu já vou passar. Já vou passar você de semestre. Nem composição e arranjo você precisa fazer. Opa! Eu fiquei encantada pela flauta doce, sabe? Não, mas ela é incrível, não é? Samanta, que legal, Samanta. Se você quiser falar alguma coisa, perguntar, Samanta. Ah, Felipe, muito bom. Ô, Felipe, você... Agora a Ana já falou, agora não vale mais você, não. Agora não mais. Professora. Diga, Luiz. Eu vi, né, entrando nos materiais, nos vídeos, eu toco violão, né? E o violão também tem um mundo infinito. E eu percebi que cada instrumento, até como a flauta, é um mundo infinito que você vai adentrando e vai descobrindo novas coisas. Né? Não é, Luiz? Luiz, olha, é assim, é um universo que você vai puxando, você vai puxando. É o que eu falei para você. Se a gente ficasse, eu ia ficar aqui falando, meu Deus, muito para vocês sobre a flauta. E quanto mais, Luiz, aquilo que até a Ana Paula falou, quanto mais a gente apaixona pelo instrumento, você também no caso do violão, né? Cada um no seu instrumento, mas aquilo vai virando quase o nosso almoço, não é? É o nosso alimento mesmo, o alimento diário, porque principalmente quando você começa a apaixonar por aquilo, né? Por aquilo que você está fazendo, aí não tem erro. Aí até os seus alunos, que para mim é o principal, né, gente? Os seus alunos vão se apaixonar junto, que é o que mais importa para a gente. Não é? Ali, no pouquinho que você fizer, naquele ato musicalizador, porque o nosso aluno não é aquele que vai ser músico. Se nós tivermos algum aluno que vá ser músico, vai ser uma maravilha, mas não é isso que nós temos que priorizar. Né? Nós temos que priorizar outros fatores mais importantes. Ali, quando você traz uma música, uma possibilidade que aquele aluno toque, não é? Então, que ele saia ali, agora eu vou tocar na orquestra sinfônica. Não é nada disso. Né? Ele ter o prazer de tocar alguma coisa que deixá-lo feliz e em algum momento que ele possa também descansar a alma, né? E é isso que é o mais importante para nós. Né? Então, é isso que você está falando, né, Luiz? Quanto mais a gente possa deixar passar a nossa paixão, cara, olha, é certeza, 99% de sucesso. Não é? Mesmo que você vá trabalhar com 3 notas musicais, se você passou paixão, cara, você vai ter um rendimento enorme. Não é? Então, é isso que vai valer a pena durante o nosso semestre, agora e depois para o outro semestre também, com a nova disciplina. Certo, meninos? Muito que bem. Se vocês me deixarem aqui, eu vou ficar falando. Então, por favor, então já despeço antes que você chegue. Aquela professora fala demais. Deus me livre. Kelly. Olá, Kelly. Que bom, Haroldo. Haroldo, vou ficar de olho em você, hein? Assim como eu vou ficar de olho no Robson até o final do semestre, que ele vai ter que retornar para mim, eu vou fazer uma grande
enquete com você, Robson. Vou ficar de olho no Haroldo também. Certo, Muito Haroldo? obrigado, professora, muito obrigado. E parabéns aí, foi muito boa a participação. Muito obrigada pela presença, Haroldo. Ok, Valeu. muito Eu obrigado. vou lá ver os vídeos que você não está conseguindo ver. Natália, alguma dúvida, Natália? Natália, você chegou em casa? Primeiro eu preciso perguntar isso. Cheguei sim, professora. Eu tive que passar ainda para pegar minha filha, mas cheguei sim. A gente veio te ouvindo. Muito boa a aula, viu? Que bom, Natália. Estou feliz por isso. Então, bom semestre. E obrigada pela presença, Natália. Felipe. Eu que agradeço. Felipe, menino querido da bateria. O Felipe já foi embora, já foi dormir. Ana, Ô, professor. Dúvidas para hoje, Felipe? Professora, por enquanto nenhum, mas Oi? a aula foi muito boa. Felipe, eu quero ver você tocando a flauta como você está tocando nessa foto aqui da bateria, hein? Ixi, aí vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Não, tenho certeza que consegue. Tenho certeza, Felipe. Obrigada pela presença, Felipe. Samanta, dúvidas para hoje? Tá bom, Samanta. Gente, qualquer coisa, não deixa de entrar em contato comigo lá no correio, hein? Obrigada pela presença, Samantinha. Ana Vitória, menina, acho que não falamos ainda. Oi, Ana. Vitória. Olha lá, a Ana só deixou fotinho aqui, nem ficou, acho. Kelly, será que eu consigo falar com você agora? Vê se ficou melhor, menos fone. Ah, lindurinha! Agora sim. Dúvidas para hoje, Kelly? Eu tenho, professora. Quando eu vou voltar à escala, perco muito ar. Quase que eu não consigo fazer o ré e o dó. Voltando. Fico sem ar. Voltando à escala. Não, mas espera aí. Aí você vai respirar. Acabou de fazer o dó? Respirou? Respirou. E se for apenas uma nota, Kelly, elenca uma das notas para respirar. Será que é isso mesmo? Ou você não quer mostrar para mim? Eu tento fazer com um tempo. Aí na volta, fico sem fôlego. Não. O ré e o dó. Tá, tudo bem. Respira. Não tem problema nenhum, pode respirar tranquilo. Você está trabalhando com metrônomo? Sim. Então, deixa o metrônomo lento, tá? E vai acompanhando. Não tem problema. Nesse primeiro momento, pode parar. O importante é que você respire, inspire. Por quê? Se você não trouxer ar para dentro, o seu som vai... Ou seja, não vai. O som não vai acontecer de jeito nenhum. Então, você tem que ter um ar, uma boa reserva de ar aqui dentro, certo? Para que seu som saia. Então, antes da nota dó, respira. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, quando é que isso muda? Quando você estiver fazendo uma frase musical. Quando eu estava falando com o Robson, lá no comecinho da aula, né? Você tal, porori, parariroró. Respirou. Pararirariroró. Aí você vai por frase. Mas calma, que a gente vai trazendo esses detalhes para vocês poderem trabalhar. Certo? É a pressa, que eu queria fazer todas as notas. Vou começar a respirar mais. Isso, não deixa. Se você estiver respirando pela boca, tá correto. Não deixe de respirar, tá? Porque é o ar que você vai trazer que você vai poder trabalhar sua sonoridade. Ok? Porque senão vai ficar
o gato gritando, sabe? Meio apitando assim. Não, então traga um bom ar dentro de você, respire e ataca a nota com tranquilidade. E isso, logicamente, é uma habilidade que você vai conquistando dia a dia. Aliás, gente, deixa eu comentar uma coisa para vocês sobre essa questão, né, de como que a gente estuda a flauta doce. Logicamente, a gente não fica lá, porque a gente nem ainda tem material para isso, né? Mas se vocês puderem deixar a flauta de vocês do lado de fora, tá? Pertinho de algum local onde vocês toda hora passe e a veja, seria uma ótima estratégia. Porque sempre você vai querer pegar e vai querer mexer com ela, tocar um pouquinho. Neste pouquinho que você faz, você já está construindo habilidades. Tá? Então, não deixa, por exemplo, a Ana Paula está toda chiquésima ali, que está com uma flauta, tarará, tarará, deixa fora ali, pertinho, ou no quarto, na sala, não importa, assim, né? Que ninguém vai pegar também. Não deixe no sol, tá, gente? Por favor, nem em lugar muito úmido. E aí você pega um pouquinho e já, naquela brincadeira, as habilidades já estão passando para você. Alguém falou alguma coisa? Professora? Eu? Deixa eu só perguntar uma coisinha. Eu tô olhando aqui agora para comprar a flauta barroca. Sim. Mas me parece aqui nas fotos que não tem nenhuma diferença entre a germânica e a barroca. Se você olhar, Natália... Não sei se eles colocaram com a descrição errada. Não vai ter diferença fisicamente, não vai ter diferença, entre aspas, né? Se olhar assim e falar, é a mesma flauta. Tá bom, Robson, obrigada pela presença, meu queridíssimo. Valeu mesmo. Tá vendo isso aqui? Obrigada, viu, Robson? Tá vendo? Você tá vendo, Natália? Oi. Tá vendo? Ó, eu chamo de primeira fração, segunda fração, terceira fração. Uhum. Quarta fração, quinta fração, como eu chamo, certo? Certo. A barroca tem a quarta furação menor do que a quinta. A germânica vai ser o contrário. A quinta vai estar aqui em cima, a quinta, perdão. A furação maior está aqui em cima e a furação menor está aqui embaixo. Ah, tá certo. Esse detalhezinho, né, visual, no visual você já consegue enxergar se ela é uma germânica ou uma barroca. Se o quarto furo é menor do que o quinto, barroca. Se o quarto furo é maior do que o quinto, germânica. Que foi ali que o cara fez uma abertura e aí ele modificou todo o sistema. Ah, entendi agora. Certito, garoto? Obrigada, se você quiser que eu mande algumas dicas lá de flauta, só mandar para mim no correio. Tá bom? Que Obrigada, eu escrevo eu escrevo um testamento quando eu falo sobre isso lá para o pessoal. Obrigada pela presença, Natália. Obrigada, professora. Valeu. Deixa eu ver agora. Kelly, você vai tentar, então? Sim, vou treinar melhor agora. Professora, agora eu fiquei na dúvida se a minha é germânica ou barroca. Tem como você mostrar a imagem ou não? Mas mais fácil ainda, Kelly, é o seguinte: a sua flauta é a branquinha, modelo estudante? Ela é de madeira. Ai, como você é chique. Então, eu preciso ver mesmo. Kelly, deixa eu dar uma olhadinha. O terceiro de baixo para cima é menor, o furo. Não. Para eu entender, só fala uma coisa para mim. De cima para baixo, tá? Como se estivesse tocando o si, o lá e o sol. Vê o fá para mim. Vê se a quarta furação é maior ou menor que a quinta furação. Maior. Então você está com uma germânica. A quarta é maior do que a quinta, né? Isso. Germânica. Até o neném chorou, Kelly, tá vendo? Quem mandou você comprar germânica, Kelly? O neném chorou. Vou olhar a outra. A outra é uma Yamaha, mas eu acho que a outra é germânica também. Também não tem problema, não tem problema. O importante é vocês saberem a diferença e o que cada uma traz, né, dentro como característica. Tá bom? Não tem problema nenhum. Mais alguma dúvida? Que eu adorei essa dúvida da respiração.
Somente. Como? Somente. Tá bom. Obrigada pela presença, então, Kelly. Qualquer coisa, manda lá para mim no correio, tá bom? Luiz, tudo certinho? Acho que eu já falei com você. Já, né? Aninha, Ana Paula? Tudo certo. Muito obrigada pela presença também, gente. Obrigada pela aula, professora. Foi uma alegria ter vocês aqui. Eu vou deixar esse videozinho lá na nossa SAV também, a partir de amanhã é carnaval, né, gente? Gente, bom carnaval para vocês! Olha, é verdade, amanhã é carnaval. Então, acho que segunda-feira eu deixo lá o videozinho. Tá bom? Beijo, meninos! E vamos fazer muita música bonita com essa tal de flauta doce. Tá? Valeu mesmo, valeu mesmo. Beijo, Natália. Estou desligando aqui. Valeu, Felipe! Vou ficar de olho em você, hein, Felipe? Quero ver você tocando flauta como toca a bateria. Estou indo. Tchau!